Boa noite, irmãos. Abaixa um pouquinho para mim. Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Somos gratos a esse Deus que tem nos dado essa oportunidade de podermos estarmos aqui para juntos louvar e bendizer o teu santo nome. Abra sua Bíblia junto comigo em Salmo 98, versículo 4. Salmo 98, a partir do versículo 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Celebai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombeta e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruge o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo aos montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Louvado seja o nome do Senhor. Grato nós somos a Deus, porque Ele tem nos concedido mais um dia de vida e por isso estamos aqui para celebrar a Ele com as nossas vozes, nossos instrumentos e glorificar esse Deus maravilhoso que tem sido misericordioso para com cada um de nós. Vamos assim adorar a esse Deus. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto. Fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti,
aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, Deus, eu fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Senhor, e deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. E deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, não importa, eu quebraria o vaso outra vez e outra vez. Eu quebraria o vaso outra vez, outra vez. Não importa o preço e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais, sim. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, vale muito mais, a tua presença vale mais. Então eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés,
aos pés do teu amado. Aleluia! Louvado seja o teu nome. É momento de quebrantamento diante dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. É toda a honra e toda a glória para Ele. Louvado seja o teu nome. Aleluia. E continuando, falando com esse Deus tão maravilhoso. Lili, pode tirar. Tão maravilhoso. Quebrantando o vaso. Por quê? Ao que está assentado diante do trono, quebrantando o vaso para Ele, por cada um de nós. Louvado seja o teu nome. Vamos louvar a esse Deus. Muito obrigado, Deus. Louvado seja. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado
ao Cordeiro. Seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. 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 Pois tenho sede de ti. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Aleluia! E onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus.
muitos de nós, talvez, infelizmente, teve um momento triste de estar lá fora naquele mundo. Eu digo de mim mesmo, que eu fui criado num berço evangélico, mas me afastei do caminho do Senhor. Preferi ir para o mundão e viver e comer no farelo de porco, das coisas que tem lá fora, que quando estamos lá é muito bom, mas eu sabia que não era, porque eu já conhecia o Evangelho de Deus. E muitos de nós devem ter passado por isso na sua vida, como eu passei. Aleluia. Só que tem um detalhe, querido irmão. Está aí a prova. Porque quem já pisou no Santo dos Santos, quem já viveu esse momento com Cristo, com a presença do Espírito Santo de Deus, a palavra diz que o bom filho a casa retorna. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou um desses bons filhos que retornei à casa do Pai. Louvado seja o teu nome, Jesus. Muito obrigado, ó Deus. Essas lágrimas de felicidade é de agradecimento a Ti, ó Pai. Você que está nos ouvindo nesse momento, é para você que essa palavra está dizendo. Aleluia. Pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. Não consegue viver não, querido. Não sabe. Tu és o Santo de Deus. Aleluia. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, A glória. de Deus. Então clame. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Oh, Jesus. Louvado e exaltado seja o teu nome. Porque podemos sentir, ó Pai, a presença do teu Espírito Santo em nossas vidas. No meio de tanta luta, de tanta tribulação, de tanta dor. Mas tem o seu Consolador que nos consola, que é o Espírito Santo de Deus, que traz para nós o conforto, o consolo da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito e exaltado seja essa presença que nós podemos sentir do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É com muito louvor, com muita gratidão, eu estou aqui feliz, querido, de poder, ainda que essa pandemia te impede de mostrar o sorriso, mas o seu semblante, no seu olhar, eu posso ver a alegria que está no seu coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta, que não vão calar-nos, não vão impedirmos de sorrir. Os seus olhos, Ele diz para cada um de nós,
que a alegria do Senhor está sobre o seu coração, sobre o nosso coração. Por isso, é motivo de alegria podermos estarmos aqui para junto cultuar a esse Deus tão maravilhoso. Pai querido, Santo de Israel, o nosso muito obrigado a Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, pela parte da manhã, a parte da tarde, e agora, Senhor, nesta noite, esse privilégio que nós estamos tendo de estar aqui na sua casa, que Tu nos concede este milagre de poder sentir e ouvir a Tua palavra, sentir o Teu Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida, nos confortando, nos consolando e nos ensinando, Senhor, que aqui é o melhor lugar para cada um de nós podermos estarmos. E juntos, um com o outro, celebrar louvores e adoração a Ti. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda não podemos, mas dá um sinal para o teu irmão aí. Em nome de Jesus, seja abençoado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o nosso Deus com nossos dízimos e oferta. Você que já tem o seu costume de levar o seu envelope para casa e preencher. Você, se por acaso não tem, aí atrás no banco tem os envelopes. Você pode trazer o seu dízimo e ofertar à casa do Senhor. Você que pertence a alguma outra igreja, o seu dízimo você entrega lá para poder abençoar também a casa do Senhor lá. E a oferta você pode nos abençoar. Fique à vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos. Senhor Deus, somos gratos, Senhor, a Ti, por esse período, por esse momento de ofertório na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua igreja entende que devemos ofertar e dizimar para que possamos manter, Senhor, a Tua casa aberta e sempre confortado para que possamos cultuar o Teu nome. Abençoa, assim, a vida financeira de cada um, que na sua despensa não venha a faltar o seu alimento. Oramos assim, abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Querido, como você já sabe, o nosso pastor está tirando um período de férias. Ele também é um ser humano como cada um de nós. Está viajando com a família e esse mês nós estamos sendo privilegiados por ter também alguns pastores da nossa denominação que estão nos abençoando. E hoje nós estamos tendo o privilégio de ter o nosso querido pastor Márcio, que vai estar assim, pode vir, pastor, vai estar assim fazendo menção da palavra do Senhor, para que abençoar a sua vida e a minha vida. Então, fica à vontade, deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Som. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. É um prazer poder estar aqui juntamente com os irmãos. E hoje, sei que você está sentindo falta aí do seu pastor, mas como nosso irmão Mazinho falou, ele está descansando, é justo, que ele também tenha esse momento, uma vez que trabalha bastante. Então, daqui a pouco ele vai estar por aí, você vai poder matar a saudade. Hoje falei pela manhã com a minha esposa, estou turistando, porque de manhã eu estive lá em Seropédica, e hoje estou em Lages, falei, olha, irmãos, hoje eu não vou a Miguel Pereira, lugar que a gente ama estar, mas falei, hoje os diáconos vão estar por lá, e eu tenho certeza que foi uma grande bênção, porque a igreja, ela caminha sem o seu pastor, amém, irmãos? Amém. Sei que você sente falta, eu sei que os irmãos também, mas a igreja é um organismo vivo e eu tenho certeza que ela tem vida mesmo quando a gente não está, e é importante. Mas também a figura do pastor é importante. A gente tem que ter moderação. Se a igreja sente muita falta do pastor a ponto de não ir no culto, ela tem problema,
Mas se ela se alegra demais quando o pastor sai, também tem problema, né? Então, assim, eu sei que você está com falta do pastor Alain, que você, né, não está dando fogos aí porque ele saiu, né? Está alegre porque sabe que ele está se divertindo, mas Deus é bom. Eu quero trazer uma palavra nessa noite, compartilhar uma palavra com os irmãos. Queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas. Estou ainda me entendendo aqui, irmãos, com esse púlpito aqui, embora seja maior que o meu, estou meio perdido aqui. Amém. Opa, estou amassando o negócio aqui do Wallace aqui. Você abriu aí Lucas capítulo 7. Tá ótimo, tá bom, não precisa um vento demais. Vai voar a página aqui. Se você achou, quero te convidar a ficar de pé. Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. Vai contar uma história aqui. Versículo 36 diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele, Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e enxugava-os com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse o profeta, bem saberia e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou com os pés meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados delas foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Uma palavra de oração. Pai celestial, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador do céu e da terra, já louvamos o Teu nome nessa noite, já exaltamos o Senhor, que é digno de toda honra, nesse momento maravilhoso. Já, Deus amado, louvamos ao Senhor com os nossos dízimos e as ofertas, e agora eu peço que o Senhor continue falando conosco, continue falando aos nossos corações, falando, Deus, a nossa alma, a mensagem e a porção que o Senhor quer liberar sobre nós como igreja nessa noite. Fala conosco, abençoa-nos, Jesus. Eu te peço em nome do Senhor. Amém. Você pode se assentar, meu irmão. Eu quero falar nessa noite sobre um amor extravagante. Quando a gente pensa na vida, no ministério, na história de Jesus, muitas coisas podem surgir à nossa mente. Mas em todas as suas ações e práticas, Jesus foi muito superior a qualquer coisa que a gente possa pensar ou imaginar. Ele, na sua caminhada, na busca de cumprir os propósitos divinos, Jesus foi surpreendente em todas as coisas que fez. O mestre simplesmente era alguém que amava estar com pessoas, ele amava pessoas. Ninguém conhecia ou entendia, ou entende ainda hoje, porque ele está vivo, a alma humana como Jesus. E ele tinha uma capacidade extrema de conseguir
penetrar essa alma nos contatos, nos muitos contatos, nos muitos relatos bíblicos, nas muitas mensagens que nós podemos pensar ou imaginar. Em vista disso, nós vimos que Jesus, diante das suas ações, transgrediu muitos conceitos, não apenas espirituais, mas Jesus quebrou tabus sociais. Jesus, para alcançar pessoas marginalizadas, ele muitas das vezes não só quebrou conceitos culturais, econômicos ou religiosos, mas também morais. Jesus fez muitas das vezes coisas que ninguém tinha condição de fazer. Embora isso gerasse alguns embates, Jesus fez muitas críticas aos fariseus, que eram os principais opositores do ministério de Jesus, queriam pegá-lo numa falta de alguma maneira, de algum modo, estavam sempre, tentando um plano, tá igual quando a gente, e a maioria que vai lembrar, é pequena, a gente lia lá o gibi da Mônica, lembra, Cebolinha? Estava sempre com um plano infalível, que sempre dava errado. Os fariseus eram assim, sempre tinha um plano, agora a gente pega Jesus, agora a gente pega Jesus, e nunca conseguiam. De modo nenhum. Jesus, com a sua sabedoria, com a sua ciência, sempre saía pela tangente e deixavam eles numa situação difícil. Mas Jesus, embora fosse opositores, quando foi convidado à casa de um deles, Jesus aceitou. Simão, esse homem dessa história, era um fariseu. Convidou Jesus para estar ali e jantar. Jesus podia dizer, por que você está me convidando? O que você quer comigo? Jesus não fez essas objeções, assim como ele tratava todas as pessoas por iguais, quando recebeu um convite de um fariseu, ele também foi. E ali, irmãos, todos chegaram, os convidados estavam, e uma maravilha. Mas o texto diz que, eis que uma mulher da cidade pecadora, de repente, aparece na história. Irmãos, é muito comum e passa por todos nós. Convidamos pessoas para ir à nossa casa, para fazer qualquer tipo de coisa, o que a gente espera é que tudo saia perfeito, que tudo saia dentro do esperado. A gente quer que a pessoa que está ali, a convidada, sinta-se extremamente à vontade, e a gente sempre diz, fica à vontade, você está em casa. E ali com o Simão, não era diferente, ele estava tentando entender quem era Jesus, ele estava tentando de algum modo entender quais eram as razões que levavam Jesus a fazer aquelas coisas, e de repente parece que tudo vai por água abaixo. Uma mulher de penetra, uma pecadora, invade o jantar. Aquele homem deve ter ficado desconcertado, porque na época de Jesus era muito comum, e se considerava uma grande honra, ou por uma questão até de educação, mas era uma função honrada, convidar um mestre para ir à sua casa jantar. Principalmente se ele tivesse vindo de outro lugar, ou se ele tivesse acabado de dar alguma palestra, fizesse algum ensinamento na sinagoga. Jesus era um profeta, mesmo que os fariseus, de algum modo, tentassem questionar a autoridade de Jesus, por uma questão de educação, talvez Simão o convidou, mas queria que ele se sentisse bem, de repente, falar, agora eu vou conversar com ele, eu vou entender como é que é esse Jesus. E aí você espera que tudo saia aos conformes. De repente Simão se depara com uma mulher que não foi convidada, e a fama dela não era nada boa. Era considerada uma mulher com uma reputação ruim, muito provavelmente por causa de pecados sexuais. E ali, de repente, Simão tem uma situação constrangedora. Convida Jesus, um monte de gente, à volta da mesa, e de repente alguém que não era convidada aparece. Com certeza alguém ia pagar o pato, irmãos. Simão deve ter pensado, quem foi que deixou essa mulher entrar? Quem foi que deixou essa mulher burlar a segurança? Alguém depois vai ter que pagar o pato. Simão, por conhecer a mulher e sua reputação, com certeza, irmãos, não ficou satisfeito nem feliz com a presença dela ali. Simão ia fazer de tudo para saber como ela conseguiu entrar. A questão é que Simão ficou tão absorvido por aquele problema, por aquela situação que ele queria que fosse contornada rapidamente, que ele simplesmente esqueceu quem estava na casa dele
e ele esqueceu também quem ele era. Muitas das vezes precisamos, tomar cuidado. Todos aqueles convidados focaram na mulher. Deve ter ficado um tititi, né? O que essa mulher está fazendo aqui? Essa mulher é uma pecadora, né? Quero distância dela. Os convidados conheciam. Ela era alguém comum na cidade. Talvez ali somente Jesus não a conhecesse e os seus discípulos que provavelmente deviam estar com ele. O texto não diz. Mas houve ali, uma saia justa. Houve ali, um constrangimento. E aquelas pessoas passaram apenas a olhar a mulher. Passaram a ver o foco na mulher. E Simão também. E todo mundo colocou o foco na mulher, que ela era uma pecadora, e esqueceu quem estava à mesa. Esqueceu que Jesus estava ali. Que eles estavam na presença da pessoa mais importante, mais poderosa da época. E também, irmãos, esqueceram quem eles eram. A mulher poderia ter uma reputação ruim, mas entenda, aqueles homens não eram muito diferentes dela, embora se achassem melhores. E é muito comum, irmãos, a gente às vezes fazer esse tipo de coisa. Eu quero que você entenda que a única pessoa sem pecado ali era Jesus. Embora todo mundo dizendo, olha, aquela mulher pecadora, olha o que essa mulher está fazendo. Eles se achavam melhor do que ela. Muitas das vezes tiramos o foco de quem Jesus é, esquecemos quem é Jesus e colocamos foco no defeito do outro. Colocamos o foco naquilo que muitas das vezes distrai a nossa atenção e até mesmo, por acharmos que somos melhores. Aqueles homens ficaram incomodados, mas esqueceram, que nós precisamos ter muito cuidado para não fazermos como Simão fez e os convidados, apontar os erros dos outros e esquecer dos nossos. O foco daquele momento foi a mulher pecadora. E eles esqueceram que eles também eram tão pecadores quanto aquela mulher. Talvez não com os pecados tão gritantes, mas diante de Jesus, todos nós somos pecadores. Fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas entenda, a única pessoa importante ali estava sendo ignorada por causa de convicções que as pessoas tinham. E ali o texto segue e diz o seguinte, que estão por detrás de Jesus, chorando, molhando com suas lágrimas os pés e enxugando com os próprios cabelos, ela beijava os pés de Jesus e ungia com perfume. Aquela mulher pecadora, irmãos, quebrou todos os protocolos, invadiu uma reunião que não foi convidada, e ali se derramou diante de Jesus. O texto fala que ela chorava, lavava os pés de Jesus com lágrimas, enxugava com os seus cabelos e derramou perfume, nardo puro, um perfume caríssimo. A questão toda é que aquela mulher, além de quebrar os protocolos, ela sabia quem era Jesus. Muito diferente do que estavam sentados à mesa com ele. Aquela mulher marginalizada conhecia mais Jesus do que todo mundo que estava à sua volta. Aqueles homens tratavam Jesus como mais um, talvez como iguais, dizendo, esse mestre da lei veio aqui, vamos ver o que ele tem a dizer. Mas aquela mulher sabia quem era o Senhor. A atitude daquela mulher de chegar diante de Jesus, de derramar o seu coração, de passar uma situação, irmãos, ela podia ser expulsa dali. Mulher não tinha voz na sociedade, como hoje muitas das nossas irmãs trabalham, muitas até sustentam a família, têm uma profissão, ajudam às vezes o esposo, trabalham em prol do seu sonho, fala-se muito do empoderamento feminino, e hoje nós vemos isso acontecer, mas naquela época não. Naquela época uma mulher só tinha um direito, servir ao marido e cuidar de filhos. Então aquela mulher ali devia ser uma pecadora, talvez porque fosse uma mulher viúva, e o texto não diz que de repente, por causa das situações, teve que se prostituir, uma vez que mulher não tinha renda. A gente não tem como avaliar essas coisas. Mas a verdade é que ela corria um risco de ser constrangida, de ser colocada para fora, de sair dali presa, porque invasão de domicílio ainda é crime.
Mas ela não se importou com nada disso. Ela correu todos os riscos que ela podia correr, mas ela disse, se eu conseguir entrar, eu vou me derramar diante dele. Porque diante de todo mundo ali, ele é o único que importa. Aqueles homens tratavam Jesus como iguais, mas aquela mulher não podia conter a sua adoração. Ela sabia quem Jesus era. Quando o nosso coração, irmãos, recebe uma revelação de quem é Jesus, é impossível que a gente não o adore. É impossível que o nosso coração não se sinta grato e a gente não adore a Ele com todas as nossas forças. Aquela mulher derramou a adoração diante do Senhor. E a minha pergunta, talvez nessa noite para nós, porque eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, é: como tem sido a nossa adoração? Como temos derramado a nossa adoração diante de Deus? Ou melhor, como nós temos enxergado Jesus? Como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como aquele que vamos derramar a nossa vida? Ou apenas como mais um? Como nós temos vindo à presença dEle? Apenas para cumprir um protocolo de domingo? Ou para derramar toda a nossa vida? Aquela mulher estava ali, irmãos, era vida ou morte. Ela falou, a minha vida muda aqui, ou vou sair daqui presa. Mas ela sabia que o preço valia. Aquela mulher pecadora. E às vezes, irmãos, por mais que a gente não goste de pensar, a gente ou está de um lado ou está de outro. Ou a gente adora Jesus como Simão, cheio de desconfiança e vendo o que vai dar, ou a gente é como uma mulher pecadora que vai derramar tudo diante de Deus, porque a gente sabe que a gente realmente precisa urgentemente dEle, sem se importar. Aquela mulher não se importou com o que iam dizer dela, aquela mulher não se importou com o que seria falado. A verdade, irmãos, é que ela não estava se importando com nada, porque o foco dela era Jesus. E às vezes, irmãos, a gente cai nessa falácia por causa de coisas que vemos extremadas. Todo extremo é ruim. E a gente, às vezes, deixa de fazer coisas porque a gente fica muito preocupado com o que o outro vai falar. Se eu abrir o braço aqui, o que o irmão do lado vai dizer? Se eu der um grito mais alto, vão me chamar de louco. A gente fica o tempo todo policiando a nossa adoração, porque a gente está muito preocupado com o que o vizinho vai pensar, com o que o vizinho vai falar. Às vezes minha esposa fala, nossa, está muito alto, né, a televisão. Às vezes bota uma música para tocar e fica alto, irmão. Eu sei, e às vezes eu abaixo, mas entenda, quando alguém bota um funk lá e sacode a nossa casa lá o tempo todo, ele está muito preocupado, e às vezes, irmão, é só, Deus me livre, né? É triste ouvir certas coisas. E a gente às vezes fica, eu estou dando um exemplo banal, irmãos, mas às vezes a gente fica preocupado, a internet hoje é um lugar de extremos, e às vezes a gente fica preocupado de ser, de alguma maneira, rotulado como alguém louco, porque às vezes há pessoas extremadas, e a gente deixa de fazer coisas bíblicas, de derramar a nossa vida diante do Senhor, porque a gente fica com medo de ser rotulado. Ah, esse crente é meio maluco. Esse crente não sei não, acho que ele perdeu um pouco a razão. Mas entenda, aquela mulher não ficou se importando se alguém ia chamar ela de pecador. Ah, todo mundo já me chama de pecador, só vai ser mais um bando de gente. E ela foi lá. Você acha que não gritaram? Sai daí, mulher pecadora, o que você está fazendo? Está incomodando, talvez os discípulos estivessem próximos, ficaram espantados, tipo assim, tiramos ou não tiramos? E Jesus quieto ali, sem fazer menção de nada, pelo olhar os discípulos falaram, não vamos se meter não, o mestre sabe o que faz, mas ficou todo mundo olhando. A maneira como vemos Jesus irá conduzir a maneira como nós o adoramos. Porque aquela mulher viu Jesus de uma maneira que ninguém na sala via. Por isso ela adorou ele de uma maneira que ninguém mais conseguia adorar. E aí, às vezes, irmãos, é isso que precisamos, ver Jesus dentro de uma outra ótica. Parar de se importar com o que vão pensar da gente. Irmão, a gente ia chamar de maluco mesmo. Quem nunca foi chamado de Bíblia, de fanático, de lunático? Ah, irmão. E às vezes a gente vai deixando essas coisas dominarem a gente. Fala, não, se eu fizer isso, vamos chamar de maluco. Deixa chamar.
Aquela mulher sabia na presença de quem ela estava. A maneira como vemos Jesus irá conduzir a maneira como nós o adoramos. Simão, olhando aquela situação, contrariado, aborrecido, doido para mandar uma meia dúzia de funcionários embora, quando olha a situação, talvez ele pensou, deixa que o mestre vai botar lá para fora. Quando ele viu que Jesus não fez isso, ele começou a duvidar de quem ele havia convidado, por falta de conhecimento. Ele disse, se esse homem fosse profeta, saberia quem o está tocando. Tipo assim, eu acho que eu me enganei. Esse homem não é profeta não, porque se ele fosse um profeta, ele ia saber quem está tocando nele. Simão ficou contrariado quando viu a mulher ali, e ele não a queria. Ficou mais contrariado ainda quando viu a maneira como aquela mulher adorou Jesus. E Jesus não se importou. Aquela mulher foi extravagante na sua adoração. Aquela mulher, ela derramou tudo diante de Jesus. E Simão, por não entender, ficou aborrecido e achou que Jesus também ficaria. Quando ele viu que Jesus havia aceitado a adoração daquela mulher, ele disse, se ele fosse um profeta, ele sabia quem estava tocando nele. Já estou me arrependendo de convidar ele, porque eu acho que eu estava certo sobre quem ele era. Está vendo? Está deixando uma pecadora tocar nele. Aqueles que não conhecem a Jesus sempre irão duvidar da sua presença e também da sua atuação. Há pessoas, irmãos, que parecem que estão sempre querendo pôr Jesus à prova. E quando aquilo não sai da maneira que ela quer, sempre estão duvidando daquilo que Jesus é. Porque a gente quer que as coisas aconteçam do nosso modo. Simão esperava o seguinte, deixa que o Jesus vai se livrar dela. E quando a resposta foi negativa, diante daquilo que ele pensava, ele começou a questionar quem Jesus realmente era. Às vezes esperamos que Deus faça uma coisa de um modo, e quando aquilo não acontece, a gente começa a duvidar. Será que Deus me ouviu? Será que isso é certo mesmo? Será que Deus quer que eu faça isso? Quantos de nós talvez já nos questionamos em algumas situações, porque a gente acha que tem que ser feito ao nosso modo. Mas entenda, quem conhece o Senhor só pode ter uma atitude ao se encontrar com Ele, derramar a sua adoração. Se você serve a um Deus que tem todo o poder, irmãos, a maneira como Ele faz pouco importa. O que importa é que Ele vai fazer. Amém? E muitas das vezes, irmãos, somos como Simão, começamos a questionar a autoridade de Jesus, porque aquilo aconteceu do modo que a gente não esperava. Por causa dos maus exemplos, muitas das vezes estamos retendo algo que é genuíno e precioso diante do Senhor. Irmãos, expresse a Ele toda a sua adoração, como foi cantado aqui, com gratidão a Deus. Um dia a gente estava perdido e a gente foi achado. Não dá para vir a um culto e só ser proforme. E eu não estou dizendo, irmão, que aquele que estende o braço e levanta a mão é mais espiritual, não. Cada um tem o seu jeito de adorar, mas às vezes retemos a nossa adoração, mesmo Jesus sabendo que a gente não é tão intenso, simplesmente porque a gente ainda tem dúvidas de coisas. Quando a gente passar por aquela porta ali, irmão, tenha certeza, Deus se faz presente e a gente precisa derramar tudo diante dele. Jesus, conhecendo essa situação, vendo tudo isso, e ele disse, Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Quando essa expressão ela era usada, geralmente, um profeta ou um mestre da lei usava essa expressão para trazer algum tipo de ensino moral ou até dar uma bronca. E Jesus disse, olha, tem uma coisa para eu lhe dizer. E Jesus, irmãos, é misericordioso, porque Jesus queria que Simão entendesse muito bem o recado. Então Jesus usa um exemplo que todo fariseu entenderia. Jesus usou o exemplo do dinheiro. O fariseu gostava de dinheiro. E ele diz, olha, eu tenho uma coisa para te dizer. E aí ele contou uma parábola, dizendo que um homem devia pouco e o outro devia muito.
E aí ele termina essa parábola dizendo que aquelas duas pessoas não tinham como pagar e foram perdoadas. E aí Jesus ele pergunta a Simão: quem você acha que mais o amou? E aí Simão disse: olha, pelo meu entendimento, eu acho que foi aquele que foi mais perdoado. E aí Jesus então diz: você respondeste bem. E ali Jesus começa a aplicar a lição. Ele começa a fazer um paralelo entre a mulher pecadora e Simão. Havia algumas regras comuns quando se recebia alguém, como hoje nós temos. Regras de hospitalidade, e Simão não fez nenhuma. Primeira de todas, que a prática da hospitalidade, ela incluía provisão de água para os pés, irmão. Hoje as ruas são asfaltadas, a gente anda de tênis, a maioria vem de carro, ou vem de ônibus, ou vem de bicicleta. Mas naquela época, sandália, rua, de quê? De terra batida. Então era comum chegar na casa de alguém com o pé como? Russo. Uma prática de hospitalidade era ter alguém, um criado, quem tinha posse, tinha um criado, né, com baldes ou com uma bacia esperando para lavar os pés dos convidados. Quando não se tinha posse, se deixava ali uma bacia e a própria pessoa ou o próprio convidado, a pessoa, o dono da casa, lavava os pés. Era uma prática comum que Simão não fez. Uma outra coisa era o beijo. O ósculo santo era uma forma afetuosa ou respeitosa de saudação, dizendo: olha, você é bem-vindo aqui, que mostrava respeito e posição de semelhança, dizendo: olha, você é tão igual quanto eu. Simão também não beijou Jesus. O óleo na cabeça, devido ao clima, o couro cabeludo geralmente ficava seco, então o óleo era muitas das vezes para poder cuidar da pele ressecada, do couro cabeludo que foi exposto ao sol. Então essas práticas eram comuns, que Simão também não fez. E aí Jesus começa: olha, eu vim aqui, você não me deu água para lavar os pés, mas ela, desde o momento que entrou, não para de lavá-lo com suas lágrimas. Eu fico imaginando, Simão começou a encolher, né? Ele falou: ó, você não me deu um beijo, né? Mas ela, desde que eu cheguei aqui, não cansa de beijar os meus pés, Simão. E aí Simão, talvez, né? E Jesus estava falando isso de frente para todos os convidados. Falou: ó, você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou um perfume caro nos meus pés. E aí ele disse: olha, quem é muito, como você disse, aí Jesus usou a própria expressão: quem é muito perdoado, muito ama. E a mulher ali, teve diante daquilo ali, todos os seus pecados perdoados. Todo mundo ficou pasmo. Mas entenda, Jesus fez um paralelo para ensinar a Simão algo importante, que aquela mulher entendia muito mais da graça de Deus do que todo mundo que estava ali. Imagine, todo mundo se contorcendo, aqueles homens devem ter ficado contrariados. Jesus exaltando uma pecadora. E por último, irmãos, quem muito foi perdoado, muito ama. Jesus pagou uma dívida que nenhum de nós tinha condição de pagar. O preço que Jesus pagou, o perfeito sacrifício, nenhum de nós tinha condição. Nós não tínhamos a menor condição de dizer: olha, nós vamos para o céu. Quando a gente morrer, nossa vida aqui vai findar, mas um dia estaremos diante de Deus. Se Jesus não tivesse pago o preço por nós, irmãos. Assim como aquela mulher pecadora, nós fomos muito perdoados. Quem foi muito perdoado aí, levanta a mão aí. Todos nós, irmão. Não havia salvação para nós, se não fosse Jesus. E eu digo nós porque eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, eu sou o principal pecador. Quantas vezes, irmãos, fiz coisas absurdas. Quantas vezes fiz coisas que envergonhavam o evangelho quando não era cristão. E Jesus falou: me espera aí, uma hora você vai se encontrar comigo e a coisa vai mudar. Entenda, como nós não podemos adorar aquele que deu tudo por nós.
A atitude daquela mulher era escandalosa, era extravagante, porque ela entendia que Jesus podia fazer tudo que ninguém ali podia fazer. Por isso ela se humilhou daquela maneira. Nós servimos a um Deus, irmãos, que pode fazer tudo o que ninguém mais pode fazer. Então, é mais do que justo que a gente também o adore como ninguém pode o adorar. A nossa adoração é única, irmãos. Nosso jeito de adorar, só a gente adora do nosso jeito. Por isso, Jesus fica tão contente quando nós o adoramos. Ninguém tem uma corda vocal igual a ninguém. Você pode cantar bem, pode cantar mal, pode cantar em coma, mas Jesus, quando você adora, Ele não se importa com isso, porque o que Ele vê sair dos seus lábios é adoração. A gente que é extremado, às vezes fala, nossa, o irmão canta mal. Mas, irmão, Jesus não está preocupado com voz, Ele está preocupado com adoração. E adoração não tem nada a ver com voz. Talvez você sonhe em cantar no ministério de louvor da sua igreja, mas Deus não te chamou para isso. Mas quando você ajoelha no teu quarto e adora, irmão, a presença de Deus vem, porque ali tem adoração. Porque você adora como ninguém adora. Aquela mulher tinha uma adoração única. Irmãos, mas Jesus não cobra isso de ninguém. Mas quem entendeu o que Ele fez, só tem um caminho: adorá-lo de todo o coração. Quem muito foi perdoado, muito ama. Precisamos entender, irmãos, que aquilo que Jesus fez por nós é algo extraordinário. Quando olhamos a Bíblia, quando olhamos todas as coisas que Jesus fez, e hoje nós somos essa parte importante, Jesus até se importou com a gente antes de nós existirmos. Quando no capítulo 17 de João, na sua oração sacerdotal, Jesus ora por ele, Jesus ora pelos discípulos e ora por nós, porque Jesus orou por aqueles que ainda iam crer. Ele estava pensando na gente, porque ele sabia que só nós poderíamos adorá-lo da maneira como nós o adoramos. Então, irmãos, a minha meditação para você nesse dia, o meu encorajamento para você nesse dia, é que você adore a Jesus com todas as suas forças. Não importa como você o adora, importa que você o adore. Esquece o outro, esquece o vizinho, esquece o amigo, esquece a esposa, esquece... Na presença de Jesus só tem você e Ele. Porque naquela sala lotada, eu tenho certeza que aquela mulher só conseguia enxergar Jesus. Porque se ela pensasse mais uma vez, ela ia sair correndo pela porta. No primeiro, sai daí, mulher pecadora. Dignidade, se a gente for esperar dignidade para adorar o Senhor, nós somos igual àquela mulher, nós não temos dignidade nenhuma. Mas Ele pagou o preço. Ele pagou o preço por nós. Ele viu naquela mulher a mesma coisa que Ele viu na gente. Todo mundo olhava e falava, essa mulher tem valor nenhum, mas Jesus disse, olha, ela tem muito valor, porque a adoração dela para mim tem todo valor. Quando Jesus olhou para nós, por mais que a gente não se desse valor, Ele já via todo o valor que nós temos. E isso por si só, irmão, já é motivo de adoração. Já é motivo de derramar o nosso coração diante do Senhor. E nessa noite eu quero te convidar, irmão, a você romper essa barreira e adorar Jesus com todas as suas forças. Não importa, e não é só hoje, é amanhã, é depois da manhã, em todos os momentos. Entenda, você tem um Deus que se alegra quando nós o adoramos. Ele não precisa da nossa adoração, mas nós, ao entendermos aquilo que Ele fez, temos necessidade de adorá-lo. Porque, assim como aquela mulher, ela entendeu que a necessidade não era de Jesus, era dela. A necessidade de adorar o Senhor tem que partir de nós, porque somos nós que fomos perdoados. E quem muito foi perdoado, muito deve amar. Feche os seus olhos nessa noite e eu quero te convidar a orar. Eu quero te convidar a começar a sua adoração com essa oração, irmãos. É você e o Senhor. Somente você e Jesus sabem
todas as coisas que vocês têm vivido e têm passado junto. Quais as dificuldades, quais as barreiras, quais as limitações, quais os percalços. Talvez você tenha cortado muitos dobrados ou sacrifícios para estar aqui hoje. E Jesus, Ele enxerga isso. Ele se alegra com o seu desejo de estar aqui diante dEle. E nessa noite, irmãos, o que Ele mais anseia é que a gente expresse a nossa adoração a Ele de todo o nosso coração. Como aquela mulher que derramou diante do Senhor coisas extraordinárias. Mas entenda, não foi o perfume caro que tocou Jesus, foi a maneira como aquela mulher resolveu adorá-lo. Sem medo de julgamento, sem reservas, sem pensar no que as outras pessoas iam pensar. Ela só queria uma coisa: encontrar Jesus e adorá-lo. E eu quero orar por você nessa noite que me diz: olha, pastor, eu preciso libertar o meu coração às vezes de algumas coisas que me prendem de adorar a Jesus com todo o meu ser. Às vezes aquilo que eu aprendi ou os meus conceitos sobre adoração têm impedido que eu seja essa pessoa que se derrama diante dele, porque a minha mente racionaliza muita coisa. Mas eu quero adorar Jesus de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. E se você deseja, irmãos, essa oração, eu quero convidar você a pôr a mão no coração e nós vamos orar juntos nessa noite, para que assim como aquela mulher, quando você entrar na presença do Senhor, você derrame simplesmente tudo o que você tem para derramar diante dele, porque Ele é digno, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que merece todo o nosso louvor e a nossa adoração. Pai Celestial, nós nessa noite queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, cada um desses irmãos, cada vida aqui presente, cada coração, e pedir, Deus, que o Senhor possa vir, que o Senhor possa derramar do Teu poder, que o nosso coração, que a nossa mente, que a nossa alma, que o nosso foco mude completamente diante das coisas que muitas das vezes nos impedem de derramar o nosso coração e a nossa adoração plena àquele que tem e pode fazer todas as coisas. Pai Celestial, que nessa noite mais uma vez o Senhor venha e visite os nossos corações. Mude o nosso coração de pedra num coração de carne, Deus, para que a nossa adoração seja uma adoração genuína, uma adoração extravagante, no sentido de que ela extravasa todo o nosso ser, extravasa tudo aquilo que nós somos e temos diante do Senhor Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, toca os nossos corações para que a nossa adoração possa ser algo que mova o seu coração, Jesus. Oh, Deus, que o Senhor possa se manifestar na nossa vida de maneira poderosa nessa noite, meu irmão. Eu quero abençoar a sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos adorar ao Senhor nessa noite. Aos teus pés, aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Quão lindos são os teus pés, Jesus. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver.
Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto. Eu fui perdoado logo que te vi. Todos os meus E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. E deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez e outra vez. Aleluia. Eu quebraria o vaso. Pega o seu vaso de adoração diante do Senhor nessa noite, meu irmão. Abra os seus lábios em adoração e exaltação a esse Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Não importa Adorado é o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, sim. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais, muito mais, muito mais. Então eu quebro meu vaso, Eu quebro meu eu vaso. quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava na mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento
Olha o que essa mulher quebrou. É o que estamos quebrando nessa noite. E que possamos sim quebrar esse vaso. Que palavra maravilhosa, querido, que Deus nos proporcionou nessa noite. Que privilégio que eu e você tivemos de poder estarmos aqui para receber essa porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Querido pastor Márcio, que Deus continue te abençoando rica e abundantemente. Muito obrigado. Leva aqui o nosso abraço, o abraço do nosso querido pastor Alain. Agradecemos a você, a sua querida esposa, a você, amigo, que nos visita nessa noite. Seja muito bem-vindo. As portas dessa casa estão sempre abertas. Se porventura você faz parte de alguma denominação, leve aqui o abraço do nosso pastor Alain ao seu pastor. E quando você quiser, essa porta vai estar sempre aberta para te receber. E se você que ainda não tem uma igreja, uma membresia, a porta aqui está aberta. Nós temos nosso diácono que possa conversar com você a hora que você quiser. E receba do Espírito Santo de Deus essa palavra. Guarda no seu coração. Querido, eu estou aqui cheio, eu não sei nem, não tenho mais nem palavra, a não ser dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eita Deus maravilhoso. É bom demais, querido, poder sentir essa unção tremenda de Deus e poder ouvir a porção dobrada da tua palavra. Porque é ela que nos edifica, é ela que nos sustenta. Aqui tem um comunicado, segundo Canta Jovem, uma noite de louvor e adoração a Deus, dia 25 de setembro de 2021, Igreja Cristã Nova Vida, de Laje, Rua Bezerra de Menezes, número 260. Você é convidado para assistir essa live. A nossa juventude, juntamente com o pessoal do louvor, está aí para fazer essa live nesse dia. Que você abra a porta do seu coração para ouvir essa mensagem que vai ser através do louvor para edificação da nossa alma. Mais uma vez, pastor Márcio, muito obrigado. Parece que eu estou te bajulando, não, querido, é porque eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, porque através da palavra que Deus colocou no seu coração, eu pude sentir, eu tenho que quebrar esse vaso. E você tem que quebrar. Não importa o que vão falar, não importa o que vão dizer, o importante é você quebrar esse vaso, as barreiras que impedem você de mostrar que você é um servo e uma serva de Deus. A luz que há do Espírito Santo de Deus na sua vida, no seu coração, ela tem que brilhar. Aleluia. Não importa, quebra o vaso. Ronaldo, tem alguma coisa a mais? Querido, nós vamos terminar. Eu louvo a Deus pela sua vinda aqui. Sou grato a esse Deus maravilhoso que nos dá essas condições de podermos entrar nessa porta e ouvir esta mensagem. Leva para o seu coração e, se possível for, leva para alguém da sua família, dos seus amigos. E semana que vem vai ser colocado isso nos grupos. E aí você pode entrar lá no YouTube e no Facebook, que essa mensagem vai estar lá para você ouvir e transmitir essa palavra para os seus amigos, seus familiares, parentes. Que o Espírito Santo de Deus continue falando melhor no seu coração. Ergue as suas mãos, vamos orar e agradecer a esse Deus. Pai querido, Santo de Israel, somos gratos, Senhor, a Ti, por essa porção dobrada do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Por isso estamos aqui te agradecendo, por esse momento que passamos aqui, que foi de grande louvor para a nossa alma, de grande edificação e sustentação, para prosseguirmos, Senhor, adiante contigo. Receba, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor e o nosso muito obrigado. Assim oramos em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós que esperam a volta de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, vão em paz. Terça-feira, a nossa reunião de oração às 19h30. Você está
sendo convidado para estar aqui conosco. E quebra o vaso. Pro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado.